Não ligue pra ele, tesouro. Não se junte com essa gentalha. Sim, mamãe. Florinda Mesa nasceu no dia 8 de fevereiro de 1949 em Ciudad Juárez, no estado de Chihuahua, no México. Ela é filha de uma professora primária comprometida com a educação e de um servidor público dedicado à administração local e cresceu em um ambiente onde o estudo era supervalorizado, mas a imaginação encontrava espaços para florescer, digamos assim. Ainda criança, Florinda sentia fascínio pelas pequenas apresentações que se organizavam em casa. Em vez de brincar simplesmente de boneca, ela pegava tecidos velhos para criar figurinos e distribuía papéis com falas para os primos. Aos olhos da família, aquilo era mera brincadeira. Para ela, para Florinda, porém, era o prenúncio de uma vocação que viria a guiar toda a sua vida. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal. Hoje vamos falar sobre Florinda Mesa, a eterna Dona Florinda do Chaves. Bora pro vídeo. Durante os anos escolares, ela se tornou conhecida pela sua aptidão para contar histórias e por conta da sua habilidade de transformar textos em performances. Professores relatavam que ela encenava diálogos com a vivacidade de uma atriz veterana, imprimindo sotaques e gestos que faziam toda a turma gargalhar. Apesar de ser responsável nos estudos, com notas sempre acima da média, ela dedicava cada intervalo à criação de pequenos esquetes, muitas vezes reunindo amigos no pátio para apresentar cenas improvisadas. Essas experiências reforçaram a sua certeza de que o palco, e não apenas a sala de aula, a encantava de verdade. Aos 18 anos, ingressou no Centro Universitário de Teatro da UNAM, Universidade Nacional Autônoma do México. A aprovação nas provas de interpretação foi seguida por uma rotina intensa, ensaios que iam de manhã até à noite, estudo de métodos de atuação consagrados, dos exercícios de isolamento corporal de Stanislavski, as técnicas de máscara neutra de Lecoq e intermináveis leituras de dramaturgia clássica e contemporânea. Na universidade, Florinda aprimorou muito mais que sua técnica. Ali, também aprendeu a escrever para atores, a construir esquetes dinâmicos e a exercer o espírito de colaboração indispensável em produções teatrais. Em grupos de estudo, formou laços profundos com colegas que, anos depois, tornaram-se diretores, produtores, roteiristas em várias frentes do entretenimento mexicano. Logo após a sua formação, Florinda iniciou a carreira na Televisa, aceitando papéis pequenos em novelas e esquetes de humor. No começo, aceitou até participações sem falar uma única linha, olha só. Estava ali para aprender cada detalhe de um estúdio de TV. Luzes, câmeras, timecode, direção de arte, ritmo de gravação. Em cada chamada para o estúdio, ela chegava horas antes para observar como se preparava um cenário, como se ajustava um microfone de lapela, comparando as rotinas de cada técnico. Essa atitude de curiosidade, de dedicação, rendeu a ela convites constantes para testes e, aos poucos, a confiança dos diretores de elenco. Em 1970, a sua carreira ganhou um novo impulso, quando então ele, o grande Roberto Gómez Bolaños, o Chespirito, abriu espaço para rostos novos em seu projeto Os Supergênios da Mesa Quadrada. Florinda foi chamada para fazer testes ao lado de outros candidatos que disputavam vagas para microquadros de humor. Ela chegou ao estúdio intimidada, mas acabou se soltando quando recebeu a primeira fala. Soube brincar com o tom e acentuar silenciosamente cada piada, revelando o timing cômico, apurado inclusive, que desenvolveu nos palcos universitários. Chespirito, acostumado a perceber rapidamente o talento genuíno, convidou Florinda para integrar o elenco definitivamente, em um contrato que naquele momento parecia modesto, mas se tornaria a porta de entrada para longas décadas de sucesso. As primeiras personagens de Florinda no programa foram coadjuvantes, moças que apareciam para entregar cartas, anunciar quadros ou viver apenas um gag rápido. A receptividade do público, entretanto, foi imediata. O seu carisma brilhava mesmo em poucos segundos de tela. Percebendo isso, Chespirito convidou a Florinda para desenvolver dois personagens que se tornariam icônicos, Dona Florinda e também a Chimoltrufia. Com a Dona Florinda, ela satirizou a rigidez e o orgulho da classe média mexicana. Bastava um olhar de reprovação, um tom de voz contido,
ou um movimento de mão para que as crianças ecoassem risos no auditório. Já com Latimotruphia, era um estudo de contraste, fala rápida, carisma despretensioso, sotaque carregado de expressões inventadas. A combinação de elegância e despretensão se transformou em marca registrada de Florinda, que alternava leveza e fúria cômica com facilidade impressionante. Paralelamente ao trabalho de atriz, Florinda começou a contribuir ativamente no processo criativo. Nas pausas de gravação, lia roteiros com olhar crítico, sugerindo cortes, realocação de piadas e ajustes na construção dos personagens. Em reuniões de pauta, participava ao lado de Chespirito, discutindo ganchos narrativos e ritmo de esquetes. Ela entendia que, para a comédia funcionar, cada fala precisava ser calibrada como se fosse parte de uma máquina precisa. Essa atuação dupla, frente às câmeras e nos bastidores, consolidou a sua reputação como peça-chave no sucesso de Chaves e também do Chapolin. Pois bem, em 1975, o seu nome já aparecia nos créditos não apenas como intérprete, mas também como colaboradora de roteiros. Essa conquista era rara para uma atriz jovem, em uma indústria onde as mulheres ainda tinham pouco espaço em funções criativas fora da atuação. Florinda, porém, transgrediu barreiras, mostrando que talento em cena e habilidade literária podiam sim caminhar juntas. Ela aprimorou o texto fino e irônico de Dona Florinda e as tiradas improvisadas de Latimotruphia, garantindo que as personagens ganhassem personalidade própria a cada nova aparição. Enquanto a carreira florescia, o laço entre Florinda e Chespirito se intensificavam para além da amizade profissional. Rumores nos bastidores diziam que, durante almoços nos intervalos de gravação, o casal trocava scripts por confidências pessoais, fortalecendo uma cumplicidade que parecia transcender a simples parceria artística. Por anos, mantiveram um relacionamento em sigilo, conscientes das convenções sociais e das possíveis repercussões midiáticas, né? Somente em 1989, após o divórcio oficial de Chespirito, eles passaram a viver juntos, mas só em 2004 registraram legalmente a união em uma cerimônia íntima, celebrada por amigos de longa data. Apesar de toda a exposição em frente às câmeras, Florinda sempre prezou pela discrição em sua vida pessoal. Sem filhos biológicos, dedicou-se com carinho aos seus sobrinhos, tornando-se madrinha e mentora. Para eles, organizava roteiros de viagens cheios de surpresas, parques temáticos em Orlando, visitas a sítios arqueológicos maias na Riviera Maia e até aulas particulares de teatro em salas de ensaio improvisadas. Ela transmitia a eles valores fundamentais: estudo, solidariedade, respeito ao próximo, sempre usando histórias e analogias teatrais para tornar o aprendizado mais lúdico. Com o passar dos anos, o rosto de Florinda se tornou sinônimo de referência no humor latino-americano. Em 1986, recebeu seu primeiro prêmio de atuação cômica no Festival de Televisão da América Latina, reconhecimento inédito para uma atriz de esquetes. Nos anos seguintes, acumularia troféus na TV e novelas e homenagens em eventos de gala. Mas, mais do que troféus, carregava o carinho do público, auditórios lotados, aplausos nas ruas, cartas de fãs que contavam como as suas risadas ajudaram a enfrentar dificuldades pessoais. Esses gestos eram para ela a recompensa mais valiosa de todas. Hoje, aos 76 anos, Florinda mantém uma rotina equilibrada entre lembranças do passado e atividades atuais. Continua escrevendo memórias, revisitando roteiros antigos para a edição de lançamentos em DVD e colaborando ocasionalmente com projetos culturais. Ainda participa de encontros com fãs e concede entrevistas pontuais, nas quais ressalta o orgulho de ter sido protagonista de um fenômeno global. Ver crianças de várias gerações rindo das mesmas piadas que gravamos décadas atrás é a prova de que o humor, quando bem feito, é atemporal, disse ela. Bom, com a consolidação de sua carreira em Chaves e Chapolin, não tardou a surgir a especulação sobre o patrimônio de Florinda Mesa. Diversas matérias em revistas de celebridades apontavam para um montante em torno de 20 milhões de dólares, fruto de salários, contratos publicitários e direitos autorais. Florinda, porém, sempre adotou postura cautelosa. Em entrevistas, preferia enfatizar que seu foco jamais fora acumular riquezas, mas sim construir um legado artístico. Ainda assim, admitia: trabalho com paixão, mas também levo a sério o planejamento financeiro. É preciso garantir conforto para a família e sustentar projetos sociais. Boa parte da sua renda passiva provém dos royalties de exibição de Chaves e Chapolin em emissoras de TV
TV e também em plataformas de streaming em mais de 30 países. Cada reprise gera receita, e Florinda detém percentuais contratuais por ser coautora de roteiros e detentora de direitos de imagem. Além disso, herdou o significativo patrimônio deixado pelo Roberto Gomes Bolanhos, cujo espólio foi avaliado em cerca de 50 milhões de dólares no momento da sua morte. Desse total, precisou arcar com despesas médicas e também obrigações fiscais deixadas por Chespirito, mas manteve a maior parcela de ativos principais. O portfólio imobiliário de Florinda inclui 3 propriedades de alto valor estratégico e simbólico. A mais célebre é a Vila Florinda, em Cancún, avaliada em aproximadamente 6 milhões de dólares. Construída em estilo hispano-mexicano, a casa possui paredes de estuque branco, olha só, telhado de telhas vermelhas, amplos ventaneles voltados para o mar, um pier particular e uma piscina de borda infinita. Lá, Chespirito passou seus últimos dias sob os cuidados de Florinda e amigos próximos, e cada cômodo carrega memórias de gravações íntimas de esquetes e jantares com familiares. Na capital mexicana, mantém uma mansão em um dos bairros mais conhecidos por abrigar grandes nomes das artes e da política. A propriedade, avaliada em mais de 5 milhões de dólares, impressiona pela fachada sóbria e pelos jardins internos repletos de esculturas de artistas contemporâneos. No interior, existe uma ampla biblioteca com exemplares raros de dramaturgia clássica, uma sala de cinema particular com poltronas reclináveis e equipamentos de última geração, e um estúdio de gravação montado para podcasts e leituras dramáticas. Já em Acapulco, Florinda possui um apartamento de frente para a Bahia, avaliado em cerca de 3 milhões de dólares. Essa foi, por muitos anos, a base das suas férias de verão, onde recebia os sobrinhos e amigos em encontros que combinavam passeios de barco, churrascos ao entardecer e sessões de cinema ao ar livre na varanda. O local também funcionou como set improvisado para gravações especiais de reprises e homenagens. Afinal, a vista panorâmica do Pacífico adicionava atmosfera cinematográfica a cada take. Além dos imóveis, Florinda investe em ativos que unem requinte e liquidez. Entre eles, destaca-se a coleção de carros de luxo, um Volkswagen Safari dos anos 70, herdado de Chespirito e completamente restaurado em oficina especializada, um Range Rover Velar e também um Mercedes-Benz G-Class, escolhidos por conta dos seus desempenhos em estradas rurais. E também conforto, em trajetos urbanos. Tem também um Porsche 911 Carrera, testemunha do seu apreço por design icônico e acelerações controladas em autódromos amadores. No quesito moda, a sua coleção de bolsas e joias de grife atinge cifras expressivas, viu? Ela possui exemplares raros de bolsas Hermès Birkin, Chanel 2.55 em múltiplas edições de aniversário e ainda Louis Vuitton, customizadas com monogramas especiais. Quanto às joias, mantém anéis de diamantes, colares de safira e pulseiras de ouro rosa, com detalhes em brilhantes, muitas vezes presentes de datas comemorativas. Parte dessas peças fica guardada em um cofre doméstico, sob rígido sistema de segurança, e outra parte em cofres bancários, para diversificar o risco, Em termos de investimentos financeiros, Florinda adotou estratégia moderada, mantém aplicações em títulos do governo mexicano, fundos imobiliários locais, ações de empresas de mídia e tecnologia, e um portfólio internacional de ETFs, que garante exposição a mercados dos Estados Unidos e também da Europa. Essa diversificação permite equilibrar renda fixa e renda variável, protegendo seu capital contra volatilidades do mercado, Para gerir esse patrimônio, contrata equipes especializadas. Um escritório de contabilidade de renome cuida da tributação e planejamento sucessório. Advogados corporativos tratam de contratos de direitos autorais e licenciamento. Consultores de investimentos atualizam a carteira conforme cenários macroeconômicos. Florinda jamais subestima os desafios fiscais do México, onde o imposto sobre a renda pode chegar a alíquotas elevadas para pessoas físicas com rendimentos de categoria artística, Assim, utiliza incentivos fiscais e também doações parciais para manter equilíbrio entre respaldo legal e impacto social. Mesmo com luxo e planejamento, Florinda preserva hábitos de consumo bem discretos. Prefere almoços em restaurantes familiares quando está na Cidade do México. Valoriza peças artesanais que compra em feiras regionais e reserva parte da sua agenda para visitar ateliês de artistas emergentes. Essa postura reduz a distância entre a vida de celebridade e o cotidiano de quem busca a autenticidade, O ímpeto aventureiro de Florinda Meza manifestou-se já nos primeiros anos da carreira.
carreira. Apesar da agenda de gravações, ela entendia que viajar alimentava a criatividade e renovava as energias. Orlando, na Flórida, se tornou célebre destino familiar. Parques temáticos conhecidos foram palco de momentos de descontração com os sobrinhos, sempre acompanhados por mimos especiais. Fast Pass VIP, encontros com personagens da Disney e hospedagem em suítes temáticas. Nos palcos e nas ruas, Florinda atraía olhares de fãs, mas fora de cena, buscava tranquilidade. Em viagens à Europa, preferia itinerários discretos. Paris, para revisitar o Louvre e assistir a peças no Teatro de Champs-Élysées. Já em Roma, para caminhar pelas ruínas do Fórum e observar o clima boêmio do chamado Trastevere. Londres, para explorar o Teatro Nacional e também o famoso Festival de Rua em Camden Town. Nessas jornadas, se hospedava em hotéis boutique, raramente chamando a atenção por conta do seu status de estrela, né? Entre as viagens de lazer e cultura, realizou cruzeiros privativos pelo Caribe, embarcações reservadas para poucas dezenas de convidados, que incluíam amigos íntimos e colegas de elenco. Nessas travessias, participava de jantares sob as estrelas, palestras sobre história maia e também oficinas de pintura com artistas locais convidados a bordo. Para Florinda, tais experiências eram mais que turismo. Eram fontes de inspiração para novos roteiros, diálogos e também personagens. Bom, mesmo com parceria sólida, Chaves e Chapolin enfrentaram turbulências nos bastidores. Ex-colegas como Carlos Villagrán e Ramon Valdez chegaram a acusar Florinda de interferir em cláusulas de contrato e na escalação de roteiros, responsabilizando-a pela saída de Dom Ramon e Kiko do programa. Em entrevistas, Villagrán chegou a afirmar que sentiu pressão nos corredores e que algumas decisões foram tomadas sem consultar todos os envolvidos. Florinda rebateu, explicando que renovação de elenco e negociações contratuais foram motivadas por diretrizes da emissora e pela necessidade de manter o programa atual e lucrativo. A polêmica gerou queda momentânea na audiência, discussões acaloradas em estúdios e debates intensos em jornais e revistas de entretenimento. Em mais um capítulo polêmico, o filho de Chespirito anunciou em 2023 a produção de uma biossérie sobre a vida do pai, sem convidar Florinda para participar do desenvolvimento. A atriz, respaldada por uma lei federal de direitos autorais do México, entrou com uma ação judicial para garantir coautoria e controle sobre o uso de materiais pessoais, fotografias e roteiros originais. Ela argumentou que, como autora coadjuvante de esquetes e coevaluada na criação de personagens, detinha direitos irrevogáveis sobre parte do legado de Chespirito. Após negociações e prazos estipulados pelo tribunal, firmou-se um acordo que a incluiu como consultora artística, garantindo participação nos roteiros e aprovação final antes de qualquer exibição. Paralelamente, houve também disputas acerca dos direitos de transmissão originais de Chaves e Chapolin. Algumas emissoras mexicanas chegaram a suspender repetições em 2024, alegando questão de licenciamento e renegociação de contratos. Isso resultou em trend topics no Twitter, petições de fãs e intensa pressão popular. Florinda, então, negociou diretamente com redes de streaming internacional, alcançando acordos que reintroduziram o programa em plataformas como Netflix México e Amazon Prime Video Latinoamérica, com legendas e dublagens restauradas. Apesar das controvérsias, a popularidade das séries permaneceu inabalável. Fãs de todas as idades continuaram a criar fanarts, produzir podcasts temáticos e organizar maratonas de episódios. Em convenções de cultura pop na Cidade do México e em Buenos Aires, na Argentina, era fácil encontrar painéis lotados para falar sobre grandes clássicos, teorias de interpretação e homenagens a Florinda e ao elenco original. Para além das câmeras e dos palcos, Florinda Meza sempre nutriu paixão por causas sociais. Em 2000, Roberto Gomes Bolanhos fundou a Fundação Chespirito, com missão de promover saúde, educação e cultura em comunidades carentes. Após a morte de Chespirito, em 2014, Florinda assumiu a presidência honorária da entidade, tocando projetos que hoje alcançam milhares de pessoas em zonas rurais e também urbanas do México. Entre as iniciativas de maior impacto está o programa de vacinação infantil em regiões remotas de Oaxaca e Chiapas. Em parceria com secretarias de saúde locais, a fundação montou postos móveis que levaram vacinas, atendimento básico e orientação nutricional a famílias que, de outra forma, teriam de caminhar dezenas de quilômetros para chegar a um posto de saúde. Florinda participou pessoalmente de algumas missões, acompanhando equipes médicas e interagindo com mães e crianças, distribuindo brinquedos e leituras de contos infantis
entre uma consulta e outra. Na área educacional, a Fundação Chespirito mantém bolsas de estudo para jovens talentos em artes cênicas. A cada ano, dezenas de estudantes recebem auxílio financeiro para ingressar em escolas de teatro e também cinema, na UNAM e outras instituições. Muitos desses bolsistas destacam-se em festivais universitários, levando adiante o legado de improvisação e criatividade que Florinda ajudou a popularizar. Em depoimentos, eles relatam que a ajuda não foi apenas financeira, mas também motivacional. Participar de oficinas ministradas por ela pessoalmente os inspirou a acreditar no próprio potencial. A cultura popular também recebe atenção especial. A Fundação promove oficinas de teatro em favelas urbanas da Cidade do México, oferecendo espaço para que crianças e adolescentes desenvolvam habilidades de expressão, trabalho em equipe e autoconfiança. Nessas oficinas, usam-se textos adaptados de Chaves e Chapolin, para então contextualizar valores de justiça, solidariedade e humor como ferramenta de resistência. Ao final de cada ciclo, os participantes encenam pequenas apresentações abertas à comunidade, mostrando que a comédia pode ser instrumento de transformação social. Para arrecadar fundos, Florinda organiza leilões beneficentes de itens pessoais e de set, aventais originais de Dona Florinda, roteiros autografados de esquetes clássicos, fotografias de bastidores emolduradas e vários figurinos de personagens. Esses leilões, frequentemente realizados em casas de alta sociedade na Cidade do México e transmitidos ao vivo, atraem colecionadores e fãs ávidos, resultando em arrecadações que financiam plenamente os programas da Fundação ao longo dos anos. O impacto social das ações da Fundação é medido anualmente em relatórios de transparência, que registram indicadores como número de vacinados, bolsas concedidas e participantes de oficinas culturais. Em 2024, foram mais de 15 mil atendimentos médicos, 120 bolsas de estudo e 800 jovens formados em teatro comunitário. No campo cultural, o legado de Dona Florinda vai muito além do humor. Ela se tornou arquétipo de mulher independente na TV latino-americana, administradora de negócio fictício, figura de autoridade e referência de empoderamento. Roteiristas mulheres citam o seu exemplo ao reivindicar espaço em roteiros e estúdios. Além disso, a influência do seu trabalho ecoa em produções contemporâneas que homenageiam ou reinterpretam Chaves em novas plataformas, webséries de fãs, maratonas no YouTube com comentários de influenciadores e até experimentos de realidade virtual que colocam o espectador dentro da vila onde tudo acontece. Cinematecas latino-americanas realizam ciclos de filmes e séries dedicados a Chespirito, sempre destacando a importância de Florinda como coautora das tramas. Em 2025 foi lançado o livro Risos Eternos, a arte de Florinda Messa, organizado por críticos e professores universitários. A obra reúne ensaios, depoimentos e análises sobre a sua contribuição ao humor, a sua escrita de esquetes e a construção de personagens femininas fortes. Para Florinda, ver sua trajetória documentada em livro é a oportunidade de repassar conhecimentos a novas gerações. Ao somar carreira brilhante em cena, patrimônio bem administrado, superação de polêmicas e compromisso filantrópico, Florinda Messa escreveu um capítulo singular na história da TV hispânica. O seu nome ecoa em reprises que atravessam fronteiras, em livros acadêmicos, em oficinas de teatro comunitário e também no coração de milhões de fãs que continuam a sorrir e a se emocionar com seus personagens. Bom, chegamos ao final desta imersão pela vida e obra de Florinda Messa, atriz talentosa, roteirista criativa, produtora dedicada, companheira amorosa de Chespirito e guardiã de um legado cultural sem igual. Eu espero que você tenha descoberto curiosidades, se emocionado com histórias de bastidores e se inspirado com seu compromisso social. Se esse vídeo trouxe informações valiosas e renovou o seu amor pela comédia latina, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem também adora mergulhar em narrativas de grandes personagens. Não esqueça de ativar o sininho para receber notificações dos próximos perfis de ícones que mudaram o mundo do entretenimento. Até o próximo vídeo, quando exploraremos outro nome inesquecível da cultura pop.